O título da nossa mensagem é A Única Fé. E o texto que nós vamos ler encontra-se em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. E diz assim a palavra do nosso Deus: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Glória a Deus. Eu quero introduzir esta mensagem também lendo no Evangelho de João, no capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. João 20, 31 diz assim: mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Então, meus irmãos, os evangelistas das Escrituras Sagradas, os escritores dos evangelhos, estes nossos preciosos irmãos, eles afirmam que somente nosso Senhor Jesus Cristo é o objeto, é o alvo da nossa fé. Somente é Cristo este alvo e o alvo dessa fé. Em seu evangelho, João ele disse aqui e de forma enfática o propósito que ele tem ao escrever esse evangelho, para que dessa forma possamos compreender e de forma convicta e absoluta, mediante o crer, mediante a fé, que Jesus é o Cristo, que Jesus, ele é o Filho de Deus, e dessa forma, crendo, dessa forma que nós venhamos crer, tenhamos então vida em seu nome, no nome de Jesus. O apóstolo Paulo, na sua carta a Romanos, no capítulo 3, versículo 22, ele diz da seguinte forma: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção, sem qualquer diferença. A todos, mas a todos que creem. E que creem em Jesus. Então Paulo ele assevera que é Deus quem reconcilia o pecador consigo. E Deus o faz através da fé, e a fé no seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Como também Paulo nos fala em Romanos 10, versículo 17, que esta fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E no capítulo 11 de Hebreus, o autor deste livro, em nada vem divergir com os evangelistas, nem tampouco com Paulo, ou com qualquer dos demais autores do Novo Testamento. Entretanto, o autor de Hebreus, ele mostra isso dentro do contexto de uma relação, aonde ali nessa relação é exposta os heróis da fé. E todos estes heróis, eles tinham em sua fé, na fé deles, características iguais. Não características meio que parecidas, mas iguais. Todos eles tiveram uma fé
comum. Ou seja, uma fé que os fez completamente confiantes em Deus, apesar de todos os enfrentamentos, apesar de todos os sofrimentos, apesar de todas as situações de grande perigo que enfrentaram. Mas eles tiveram completamente uma completa confiança, me perdoem, em Deus, apesar de todas essas coisas. Eles criam que sim, que Deus existe. Então a intenção do autor de Hebreus é mostrar a diferença entre a fé salvífica e a uma completa incredulidade. E essa incredulidade é exatamente o pecado que nos separa de Deus, e nos separando de Deus nos torna inimigos dele, vivendo dessa forma de agora por diante, debaixo da sua justa ira. Os que não têm fé, estes que não têm essa fé, a única fé, eles não podem nunca perseverar. Ao contrário, eles desistem, eles recuam. Entretanto, os que não têm em si a incredulidade, mas ao contrário, a única fé, os que têm essa fé, já estes, eles não recuam, eles jamais desistem, pois é exatamente por meio dessa fé que eles entendem que foram justificados. E assim, por serem justificados mediante a fé em Cristo, o justo, eles tornaram-se agora justos. E exatamente para quê? Para fazer a vontade de Deus e, ao fim, receber a promessa de que o justo viverá pela fé e viverá por toda a eternidade. E, queridos, nos tornarmos justos não é uma obra própria nossa, humana. O ser humano ele não tem como operar essa obra. A transformação não é uma obra do ser humano, mas é uma obra somente exclusiva de Deus e por meio do seu Santo Espírito. Afinal, a fé, ela é dom de Deus, Efésios 2:8. É dom de Deus, é dádiva, é Deus quem nos dá. É por meio dessa fé que recebemos de nosso Senhor Jesus Cristo algo que jamais poderíamos pensar ou imaginar em pedir. Algo que nunca, jamais poderíamos olhar para Ele e pedir isso, senão por meio dessa fé, da fé que Deus nos dá. E o que é isso? Senhor, eu sou um pecador, me salva. Não tem como, senão pela fé. É por meio desta fé que já vemos o que os olhos e o que os ouvidos deste mundo não viram e nem ouviram, e tampouco adentraram os seus corações. Contudo, meus irmãos, pela fé, nós vemos e ouvimos. E estas coisas estão já em nossos corações. Agora, somente nos corações daqueles que amam a Deus. Então, desta forma, através desta fé, recebemos de Deus, por meio da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o maior e inigualável presente, a maior bênção. É por meio desta fé que recebemos de Deus, através do sacrifício de Cristo na sua cruz, o maior e grandioso presente. É por ela que nós somos bem-aventurados, abençoados. É por ela que nós recebemos esse maior presente que nunca imaginávamos um dia pedir e receber.
O presente que irá nos transformar é exatamente o presente que só recebemos por meio desta fé. E esse presente, sabe o que ele faz? Ele nos transforma. Ele transforma a nossa natureza. E sabe por quê? Porque aqueles que antes amavam o pecado, agora odeiam. Esse presente nos transforma em pecadores que agora odeiam o pecado. Continuam a ser pecadores. Contudo, detestam, odeiam esse pecado. O que anteriormente, na nossa antiga natureza, nós amávamos esse pecado. E somente é Deus quem pode nos transformar dessa forma. E Ele o faz por meio da fé. Essa fé que é dádiva de Deus, ela não é uma fé improdutiva. Se alguém tem essa fé produz resultados, e resultados em sua vida. Resultados que de fato funcionam. Essa fé, ela produz resultados que transformam a velha criatura agora numa nova criatura. Não há como um indivíduo que venha receber essa fé em Jesus Cristo. Não há, em hipótese alguma, não há fundamento bíblico para isso. Portanto, não há como um indivíduo que venha receber essa fé em Jesus Cristo, ele ainda continue sentindo prazer em viver na antiga vida de pecado. Não tem como. Essa fé, ela não só livra da culpa do pecado, mas ela também nos livra do poder do pecado. Ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela nos salva da escravidão do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, mas agora escravos de Cristo. Temos agora um novo Senhor, e somente por meio dessa fé e única fé. Então, quando se recebe esta fé, há uma implicação aqui em reconhecimento. Quando se tem essa fé, passa até agora um reconhecimento. E esse reconhecimento é de quem nós somos. E, portanto, sabendo quem somos agora, implica agora no outro resultado subsequente, arrependimento. E uma vez arrependido, implica no outro resultado, que é consequência desses outros dois. Reconhecimento, arrependimento, agora submissão. E só pode haver submissão se houver uma completa entrega. Deleita-te no caminho do Senhor. Entrega-te a Ele. Entrega o teu caminho a Ele. Entrega a tua vida a Ele. Entrega tudo a Ele. Abnega-se de tudo quanto você é, para ser agora em tudo para Ele. Então, queridos, essa fé é o único caminho, não tem outro. É somente por meio dessa fé que se encontra o único caminho. E sem essa fé, não encontraremos o caminho e viveremos perdidos, andando por muitos atalhos, por caminhos que não são de Deus. E por assim andarmos, jamais poderemos agradar a Ele, a Deus. Somente por meio dessa fé. Repito, a única fé. Então eu quero, juntamente com vocês, meus irmãos, adentrarmos no contexto dessa fé.
E assim, entendermos que sem fé, e essa única fé, é impossível agradar a Deus. Agora é preciso muitas vezes entender o que é fé e o que não é fé. Agora, para entendermos o que não é fé, é preciso saber que fé é essa. Para sabermos o que é mentira, é preciso antes conhecermos a verdade. Porque a verdade, ela desnuda a mentira. Ela expõe a mentira. Sendo assim, vamos agora ao capítulo 11. Aliás, nós já estamos, só que voltamos aos versículos agora de 1 a 3. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Versículo 3. Através da fé, entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Então, a religiosidade judaica, ela tinha entre muitos vícios, ela tinha a distorção da palavra de Deus. E fazia os judeus acreditarem que a forma de alcançar o favor de Deus, a salvação, era pelo cumprimento das leis. O que isso ainda muitos hoje acreditam. E não somente judeus, mas tantas outras religiões espalhadas em todo o mundo e inclusive na religião evangélica. Há quem acredite dessa forma, que são pelas obras que eu sou salvo, é pelo que eu faço. E o autor de Hebreus, ele quer justamente confrontar tais ensinos. Ou seja, os ensinos que levam ao entendimento que a salvação vem através do merecimento pelas obras. E, queridos, a salvação por meio das obras é um ensinamento completamente abominado por Deus. Deus abomina. Deus nunca salvou e jamais salvará qualquer que seja o ser humano por meio das obras. Mas Ele vai salvar sempre por meio da fé. O injusto, ele só encontrará a justiça. Justiça era que vai lhe tornar justo somente pela fé naquele que é justo, ou seja, Cristo. E assim ele não mais morrerá, mas agora viverá. Então as obras não são o meio da salvação, mas sim o produto consequente dela. Uma vez que sou salvo, eu agora vivo praticando as boas obras, as quais o Senhor já de antemão preparou para que nós viéssemos realizá-las. Efésios 2:10. Tiago 2, capítulo 14, versículo 18, que já foi exposto faz pouco tempo aqui para o pastor Carlos, essa passagem. Então, a fé não é somente o caminho que nos leva à salvação, mas é também por meio desta fé que alcançamos agora um novo estilo de vida a ser vivido. É por meio desta fé que nós somos salvos. Mas uma vez salvos, agora adentramos, convergimos para um novo e vivo caminho.
começamos a andar agora, não pela mesma vida antiga, pelo mesmo estilo antigo de viver, mas agora por um novo estilo de vida para a glória de Deus, praticando as boas obras. E essas boas obras eu vou reiterar mais uma vez, fazer agora como Paulo diz: não me canso de dizer as mesmas coisas, para o benefício de todos. Estas boas obras não é só caridade, não é só da cesta básica, mas é o seu viver como testemunho vivo da glória de Deus, do agir sobrenatural do Espírito Santo por meio da fé na minha e na sua vida. Então, queridos, a fé nos deixa certos, convictos, de que por meio dela queremos muito e por isso esperamos. Por querer, nós esperamos. Por desejar, nós ficamos na expectativa e constante expectativa. Então, as promessas que o Senhor um dia nos fez e que pela fé a entendemos, e somente pela fé podemos entender, estas promessas nos traz a vivermos nessa certa esperança nas nossas vidas presentes e também na vida do porvir. Então, tal fé, ela nos faz crer na certeza do quê? Do amanhã. Podemos ter esperança no amanhã. E por quê? Tem até um ditado: o amanhã pertence a Deus, o futuro pertence a Deus. Mas de quem somos? Então, ó glória. Então, não temos que estarmos aperreados, desesperados com o amanhã, porque o amanhã é do Senhor e Salvador de nossas vidas, e Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Então, aos que foram por Deus dado esta fé, estes não vivem na perspectiva de um futuro incerto, mas mais do que certo. É uma esperança certa. É uma herança que iremos tê-la. Por quê? Porque aquele que nos prometeu é fiel. Essa fé, queridos, é a confiança concreta e certa no que muito nós esperamos como cristãos salvos e remidos e lavados pelo precioso sangue de Jesus. Então, quando o autor de Hebreus fala aqui este termo, substância das coisas, das coisas aqui no grego, refere-se a algo que tem fundamento. É algo que tem essência. É algo que é real. E é algo que tem um conteúdo verdadeiro. Então o autor, ele quer nos dizer e nos fazer entender que esta fé, ela é sólida. Esta fé, ela está sobre um fundamento sólido. Esta fé está sobre a rocha, a palavra de Deus, que por assim ser sólida e fundamentada desta forma, ela jamais se abalará, mas permanecerá firme e firme até o fim. Então, queridos, quem de fato de Deus recebeu esta fé, quem de fato recebeu dele esta fé, este toma posse por meio dela das promessas de Deus, antes mesmo dessas promessas se realizarem. Então este crente, através desta fé, ele de antemão
antecipadamente, ele já escritura sua salvação no cartório celestial. Ter essa fé, você tem, é como se você disse o seguinte: eu vou comprar um terreno, estou me preparando para comprar um terreno. E este terreno vai se dar em qualquer ano, eu não sei quando, mas em algum ano eu sei que esse terreno vai ser meu. Então, de antemão, você já chega lá no cartório e diga quanto é o imposto e faça a minha escritura, porque aquele terreno já é meu. Já é meu. Então, quando o Senhor diz, como cantamos, acho que hoje aqui, foi hoje, meu Deus, acho que foi. Quando Ele diz que nós temos já, Ele já foi, quando Ele ressuscitou, subiu aos céus, para preparar moradas para nós, essas moradas, nós já escrituramos no cartório celestial. Está no nome de todo aquele que crê em Jesus Cristo. Esta fé substancia, esta fé, ela fundamenta, esta fé, queridos, ela fortalece completamente as coisas que esperamos, ainda que estas coisas não possam ser vistas, mas esperamos. Você está esperando a volta de Jesus? Você está vendo Ele voltar? Mas pela fé, você tem certeza disso? Está preparado para isso? Essa fé nos ajuda a estarmos preparados. Essa fé nos dá completa condição de estarmos preparados para o dia em que Ele voltará em glória a buscar todo aquele que creu por meio dessa fé no seu nome. Essa fé é única. É só por meio dela. Essa fé, ela nos garante plena convicção sobre o que o Evangelho nos fala, a fim de vivermos completamente confiantes em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé nos garante que aqui é a voz de Deus a nos falar. Se uma pessoa não tem certeza de sua salvação, deve-se pelo fato dela não ter antes crido na mensagem do Evangelho. Então, cremos antes no Evangelho, para depois termos a certeza da salvação. Se o indivíduo for muito sincero, ele for muito sincero e sincero consigo próprio, se ele for bem sincero quanto à sua salvação, ele saberá se de fato é salvo ou não. Ele vai saber. A certeza da salvação, queridos, não pode estar fundamentada numa sensação, em sentimentos. A fé, esta fé a qual o capítulo de Hebreus fala, ela é certeza. Ela não é uma sensação, ela é certeza. E é certeza sobrenatural sobre as verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E, consequentemente, existe aqui uma plena confiança em Cristo. Essa certeza não é natural, ela não é. De outra forma, viria, sabe de quem? Do homem, se assim fosse natural. Se essa fé fosse uma coisa que viesse de mim mesmo, originasse em mim, seria coisa de homem e não de Deus. Porque as coisas de Deus são sobrenaturais. E as dos homens são naturais, são lógicas. São passíveis de um raciocínio simplório que existe dentro de uma capacidade de pensamento humano.
Mas ela não é, ela é sobrenatural. E a natureza humana, ela é tendenciosa, ela é viciada a rejeitar o evangelho. Ela é completamente tendenciosa. E, consequentemente, quando rejeitam o evangelho, rejeitam quem? Rejeitam Cristo. Rejeitam a vida. E a vida eterna. Portanto, não fosse a fé sobrenatural, se não fosse a obra do Espírito Santo de Deus, jamais ser humano algum creria no evangelho, pois para um homem natural o evangelho é o quê? É loucura, é maluquice. Mas para os que foram convencidos sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, o evangelho é o quê? É poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, a fé que o autor de Hebreus fala, ela não é uma fé, ou melhor, não é a fé da qual os homens naturais falam, da qual os homens naturais nutrem diariamente em suas vidas. Ao pedirmos um garrafão de água mineral, você leva para sua casa, chega ali no mercadinho, compra o garrafão de água mineral, não é assim? E aí nós botamos no nosso filtro, ou bebedouro, e bebemos desta água, e bebemos o quê? Na confiança que esta água é possível bebê-la, é potável, é uma água sadia, limpa. Vamos ao médico, não vamos? Chegamos lá e mostramos como estamos. Falamos das nossas enfermidades, daquilo que estamos acometidos. E o que é que a gente faz? Vai ao médico e nós confiamos que aquele médico vai dar o diagnóstico correto acerca daquilo que nós temos. E quando ele diz, você tem isso, ele já receita o tratamento. Que ele, segundo ele, é o adequado. E nós o que é que fazemos? Pegamos e seguimos à risca. Na certeza que aquele médico sabe o que está fazendo. Confiando nele. E não diferente. Quem tem medo de ir a dentista, mas assim mesmo vai. Escancara a boca, fica com o bocão aberto. E aí os dentistas vão com as suas brocas e se servem de toda a nossa boca. Mas nós fazemos, confiando que ele sabe o que está fazendo. Viajamos de avião. E quando nós entramos no avião, muita gente diz isso, eu mesmo não acho, mas e diz que é o veículo mais seguro do mundo. E diz que, e lá quando nós adentramos dentro do avião para viajarmos, nós estamos certos que a companhia aérea que nós escolhemos, que os pilotos que ali vão estar, que nós nem sabemos quem são, que toda a tripulação que irá nos assistir durante todo o percurso da viagem, nós entramos aqui e estamos certos, não, eu vou sair de João Pessoa e vou chegar no Rio Grande do Sul em segurança. Estaremos muito bem servidos por todos. Então nós viajamos certos que a companhia da aérea, que os pilotos da aeronave e toda a tripulação vai nos levar em segurança ao nosso destino. Confiamos nele. Confiamos em nossos governantes, pois acreditamos em sua integridade, que são honestos, que são confiáveis, e que estes irão muito bem administrar as cidades, o nosso estado ou mesmo o nosso país. E esse tipo de capacidade de fé, queridos, é uma capacidade que está completamente relacionada. Ela é completamente pertinente à natureza humana. E a humanidade é propícia a esse tipo de fé, a esse tipo de crer.
Entretanto, o autor de Hebreus, ele não está se referindo a esse tipo de fé. Não é esse. Esse tipo de fé é uma fé natural. O autor fala sobre uma fé sobrenatural. E esta fé, ela é completamente extrínseca, ou seja, esta fé não faz parte da essência humana. A fé que o autor de Hebreus está falando não faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Essa fé ela é completamente alheia, ela é disjunta de nós seres humanos. A fé que o autor de Hebreus fala é outra, é a fé e a única fé, e esta é sobrenatural. Então a fé natural ela está apoiada no que não é substancial. A fé natural, ela não é algo sólido. A fé natural, ela não é algo que tem fundamento firme. Afinal, a água pode estar contaminada. Aquele botijãozinho de 20 litros de água que nós levamos para casa, confiantes, que ela passou por todo o tratamento e é altamente potável, ela pode estar contaminada. Aquele médico que nós confiamos e fomos a ele pode errar, como muitos e muitos têm errado. Os dentistas podem fazer um procedimento completamente errado. Como quantos nós já sabemos, era para extrair um dente do lado esquerdo, extraiu do lado direito. Quantos casos também temos da completa imperícia, descuido, irresponsabilidade por parte de pilotos de avião, e também da imprudência de suas companhias e de não fazer a manutenção das aeronaves. E que por isso, muitos aviões não chegam aos seus destinos, embora nós entramos e confiamos, chegaremos lá. E quantos governantes têm traído os votos da confiança dos eleitores? Queridos, a fé que crê sobrenaturalmente na eternidade, ela é fundamentada na verdade. E não em coisas inconfiáveis. O ser humano é inconfiável. Nós somos inconfiáveis. Portanto, essa fé, ela está fundamentada na verdade. E essa verdade é somente nela que podemos confiar sem medo de nos decepcionar. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Essa esperança não decepciona, porque quem derramou o amor em nossos corações? Deus. Mediante o quê? O Espírito Santo que Ele nos concedeu, que fez habitar em nós. Quem fez habitar em nós? Deus. A verdadeira fé nos leva a uma esperança mais que certa. Se nos colocássemos crédulos numa esperança por algo, e ao fim nós descobríssemos que a expectativa naquilo que esperamos não se faria real,
esta esperança seria o quê? Completamente envergonhada. E uma vez que a nossa esperança é envergonhada, o que é que acontece? Nos decepcionamos. Contudo, quando esperamos plantados na única e verdadeira fé por nossa salvação, jamais seremos decepcionados. Jamais deixaremos de ter a certeza que a nossa esperança jamais fora uma ilusão. Se é essa a nossa fé, nunca seremos decepcionados. E por que isso ocorre? É como Paulo diz em sua carta: porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Não que eu me concedi, não um amor que eu mesmo me deixei ser tomado por Ele. Então, queridos, nossos sentimentos e emoções podem nos enganar, entretanto, a fé sobrenatural em Cristo jamais. Evangelho não trata de emoção, de sentimentalismo, de dramaturgia. Evangelho é algo essencial, sólido. É um fundamento firme no qual podemos confiar. Aonde poderá haver chuvas fortes. Aonde os rios podem transbordar e suas correntezas baterem em nossa estrutura de vida. Aonde os ventos podem soprarem. Aonde os trovões podem estrondar em meio aos nossos ouvidos. Mas se a nossa fé está no Evangelho, não iremos nos abalar. E tampouco seremos destruídos. Afinal, aquele que prometeu é fiel. Números 23, 19. Diz algo lindo sobre o Deus da nossa salvação. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? A água pode não ser potável, está contaminada. O piloto é inconfiável. Os governantes são indignos de nossa confiança. Se é que temos uma fé fundamentada em algo que é sólido, essa fé só é fé se for no nome de Jesus Cristo. Os seres humanos são falhos. Volto a dizer, eles enganam. Nós enganamos. Mas Deus jamais. Deus é o mesmo ontem, Ele é hoje e será para sempre. Na carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 24, ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Aquele que por meio da fé em seu Filho, nos chamou para uma vida separada para Ele, é fiel para nos suster em nossa caminhada até o fim, para que possamos comparecer diante dEle como irrepreensíveis. Fiel é aquele que prometeu. O Senhor é fiel. O Senhor sim é fiel. Ele é fiel à sua palavra.
Ele é fiel a si próprio. Ele não é fiel a mim e nem a você. Cantei muito enquanto não sabia. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não, ele é fiel a ele. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Então a fé natural confia naquilo que é físico, que é palpável. Ou seja, é fé no que se pode ver, ouvir e sentir. Já a fé sobrenatural confia no que não é físico. Essa fé é certeza inabalável e sólida. Essa fé é algo que o ser humano natural não consegue enxergar. Não consegue. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo escreve assim: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras, e nem pode conhecê-las, porque elas são discernidas, entendidas, compreendidas espiritualmente. Então não pode. Então às vezes não perca, eu sei que às vezes a gente quer perder a paciência com pessoas que nós conversamos e elas não conseguem entender. Irmão, se tiver perdendo a paciência, dê um ponto aí, um ponto e vírgula, deixe para depois, dê uma pausa e vá orar por essa pessoa, para que ela possa entender como você hoje entende. Porque nós temos que nos lembrar que anteriormente nem eu nem você entendíamos nada. E só entendemos hoje por pura misericórdia e graça. Agora, uma vez que tem o Espírito Santo de Deus, e que procura saber e se é lhe oferecido conhecimento segundo as Escrituras Sagradas, aí não pode estar questionando, não. Aí eu penso diferente, aí eu acho diferente, aí porque eu assim, porque é assado. Que aí vai incorrer de novo no ponto e vírgula. Vamos orar. A fé verdadeira é a certeza implantada em nós sobrenaturalmente, que vai infinitamente além da capacidade do raciocínio humano. Você pode ser doutor, cientista, você pode ser o que for, mas as coisas espirituais, quem for natural, não tem como entender. O homem natural não pode ver aquele que é invisível. E sabe por quê? Porque ver o invisível é pertinente e somente aos que receberam de forma dadivosa e graciosamente a fé sobrenatural. Só quem pode ver o invisível é quem recebeu graciosamente, imerecidamente, a fé e esta fé sobrenatural. Então este tem tanta certeza das promessas e das bênçãos do futuro, do porvir, que eles relaxam em completa paz, como se estas promessas já tivessem todas sido cumpridas. É como diz o autor de Hebreus já no versículo 13, no mesmo capítulo 11. Ele diz, olha, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e foram persuadidos a respeito delas, foram convencidos e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos os exemplos dos heróis da fé que foram aqui relacionados pelo autor de Hebreus no capítulo 11, falam de pessoas que tiveram suas
a fé deles provada. Olha, queridos, foram estes que andaram por caminhos difíceis, mas ao fim tiveram sua fé provada. Podíamos também aqui falar de Jó, que teve sua fé como alvo na mira de Satanás para destruí-la, com setas inflamadas, setas essas representadas por tragédias, as questões de ordem financeira, Jó quebrou. As questões de ordem relacional, de relacionamentos, as questões de ordem familiar e de saúde. Jó passou por todas essas coisas. E com Pedro não foi diferente. E por ele Jesus orou como ainda hoje e sempre ora, intercedendo por todos os seus salvos. A fé sobrenatural dada por Deus é uma fé indestrutível. Não há ataque algum que possa desfalecê-la. Portanto, uma fé como essa, não há como ela não transformar vidas. Queridos, compromisso e submissão é o que vemos na relação de Hebreus, nesta relação desses heróis da fé. Compromisso e submissão. Estes que são exemplos de fé, eles obedeceram. Estes aqui nessa relação desses mártires, desses heróis da fé, eles adoraram, eles perseveraram, eles sacrificaram, eles trabalharam, e tudo pela fé. A fé dava a eles a certeza naquilo em que criam. Os que têm este tipo de fé, quando fazem boas obras, para eles não é um trabalho de sacrifícios meramente carnais, mas são obras produzidas justamente pela convicção e certeza que as coisas que não são vistas não mudam em nada pelo fato de serem invisíveis, pois para estes, tais coisas são reais, para estes, essas coisas são verdadeiras, e é por isso que eles as esperam, e assim como também essa fé os tomam completamente como obedientes, pois eles estão comprometidos com aquele que é exatamente o alvo, o objeto desta fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, segundo Hebreus 11, não há como alguém que tenha a fé sobrenatural, que este também não venha a ter uma vida de compromisso com Cristo. Não tem. Pois a fé verdadeira, ele toma um indivíduo num todo, não só em parte. Você não tem só um lado cristão e outro sem ser cristão. Não se serve a dois senhores, ou serve a um ou a outro. Então alguém que é tomado por esta fé, é tomado por todo. Não há como ser um salvo, e sendo salvo, não se submeter a Cristo. Não há como se ser um salvo e continuar sendo um impenitente, um desobediente, obstinado, aonde impera na sua vida o seu eu, a sua vontade e os seus desejos. Essa fé verdadeira e sobrenatural envolve o indivíduo em todos os seus aspectos. E nisso inclui a mente,
as emoções e a vontade. Ouve-se o evangelho, entende esse evangelho e só entende pela fé. Reconhece que somente Cristo é capaz de lhe salvar do seu estado de condenação. E o que é que acontece agora? Ele se entrega. Ele se entrega a Cristo, ao Senhor do evangelho. E então passa a amá-lo. E nele agora está a confiança de sua alma. Portanto, não lhe resta mais nada do que assumir, daí por diante, um compromisso eterno com quem reconhece ser o seu Senhor. Jamais poderemos ter compromisso com quem a gente desconfia. A fé salvífica implica a entrega completa da vida de uma pessoa a Jesus, sabendo que tal fé não pode ser divorciada de uma vida compromissada com o Senhor. Se é de Cristo, tem uma vida compromissada com Ele. Não há como termos Cristo como Salvador sem tê-lo como Senhor de nossas vidas. A fé verdadeira nos revela Jesus como nosso Salvador. Mas essa mesma fé, de uma forma simultânea, ela nos deixa crédulos e convictos que somos dele e, portanto, ele é também o Senhor. E o Senhor a quem viveremos de agora em diante submissos ao seu senhorio. Porém, sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Fé é crer que Deus existe, e acreditar em Deus é algo que lhe agrada. Contudo, a fé que os hebreus, os judeus e muitos outros religiosos pregavam e ainda têm pregado como sendo a fé que agrada a Deus, ou seja, a religião por si só, a esperança, a herança da salvação por meio de uma raça ou de um povo ou de uma família, ou mesmo a fé nas obras meritórias, nada disso vem agradar a Deus. Eu não sou salvo por isso. Ninguém é salvo por isso. É um engodo, é um engano. O princípio da fé, segundo o autor de Hebreus, é crer que Deus existe. E sem a morte de Cristo e, consequentemente, sua ressurreição, não pode existir o Evangelho. E quando o autor de Hebreus, no versículo 6, que lemos agora, fala sobre ser necessário que creamos em Deus, este Deus trata-se daquele a quem as Escrituras dizem que enviou seu Filho para que fosse crucificado, morto e ressuscitado. Fé. Fé é aproximar-se de Deus. Ou como diz outra versão, é buscar a Deus. Pois não basta somente crer e conhecer as suas promessas. Não basta só isso. Não basta ter tido um conhecimento inteligível do Evangelho. Nós precisamos crer na convicta compreensão que este Deus, Ele é galardoador, é recompensador dos que o buscam diligentemente. Ou seja, dos que se aproximam diligentemente. Não basta crer somente em um ser supremo. Ainda que creia, ainda que este crer que diz ter, seja no Deus certo. A fé sobrenatural e verdadeira não é somente conhecer, mas também buscar a Deus.
Você conhece a Deus? Fazes bem. Mas você o busca? Porque o diabo, os demônios, creem e conhecem a Deus, mas não o buscam. Não se colocam compromissados com Ele. Não se submetem a Ele. Não vivem uma vida de adoração e de glorificação do seu nome. Conhecer não é o bastante. É preciso buscar a Deus. Que tipo de busca você está tendo? Vindo à igreja ao domingo ou na terça-feira? Que tipo de busca você está fazendo de Deus? Achando que somente isso é suficiente? Buscar também não é só dar esmolas. Buscar também não é somente dar dízimo. Não. Buscar é submissão a Deus. Buscar não são as boas obras. Se fosse, o Senhor não teria dito que as nossas boas obras são para Ele como trapo de imundícias. A recompensa e galardão será aos que têm fé verdadeira, e sem esta fé é impossível agradá-lo. Este versículo de Hebreus sobre aproximar ou buscar resume o que é a fé verdadeira e acentua ainda mais. Ele diz que não é pelas obras, mas buscando, mas aproximando-se de Deus, crendo, acreditando e tendo plena confiança que Ele existe. Portanto, ao invés de comprar ou negociar o favor de Deus, todos quantos são envolvidos pela fé sobrenatural aproximam-se e buscam a Deus. Ao invés de negociar por qualquer coisa, a fim de ser aprovado por Deus, os que graciosamente receberam a fé e a única fé, estes se entregam ao caminho que leva a Ele. Entregam-se a Cristo. E assim firmam um compromisso de segui-lo. E esse seguir, esse caminhar com Ele, é com alegria. Alegria de suas almas e não com pesar. Porque estes sabem que o fardo dele é leve. A fé verdadeira e sobrenatural não é outra coisa senão aproximar-se de Deus e o encontrar em Cristo. E por isso desejar com toda a força de sua alma amá-lo, por sentir-se nele completamente satisfeito. O pastor John MacArthur comenta o seguinte: a fé depende somente de Cristo para a salvação, para a justiça, para a comunhão, para a sustentação, para conselhos, direção e socorro, como também para o seu senhorio e para tudo na vida que realmente satisfaz. Então, diante disso, como pode alguém conhecer a Cristo mediante a fé e a Ele não se submeter na sempre feliz, alegre e satisfatória esperança da sua segunda vinda, quando enfim poderemos vê-lo face a face? Como pode alguém reconhecer a Cristo mediante a fé e não se submete ao seu senhorio e não muda? Como pode? Como pode eu dizer que encontrei a Cristo, que conheci a Cristo mediante a fé, e eu digo que é a fé verdadeira, mas as pessoas olham para mim e dizem: é o mesmo Sérgio, não mudou em nada, é o mesmo.
e nem tampouco faz por onde mudar, e nem reconhece o que precisa mudar. Como pode? Como pode? Não pode. Esse falta conhecer essa fé verdadeira. Ele até conhece a Deus, mas não o busca. E não busca por quê? Porque a fé que pensa ter não é essa única fé, a fé que agrada a Deus. Uma fé dessa magnitude só poderá nos trazer, ter postura de obediência, queridos. Essa fé e única fé, ela nos faz ter uma postura de perseverança incondicional, independente das circunstâncias. Estes irão adorá-lo, quem tem essa fé. Quem tem essa fé irão estes perseverar de forma incondicional. Não recuarão, serão intrépidos e corajosos. Estes não temerão a fornalha e nem a cova dos leões. Tampouco vão se deixar levar pelas tribulações, pelas dificuldades, pelas angústias, ou pela perseguição, ou pela fome, ou mesmo a nudez, ou perigo, ou espada, ou ainda mesmo pela morte. Não se deixarão levar. Afinal, quem tem uma fé como esta, a fé que agrada a Deus, sabe que ainda existindo todas essas coisas e outras mais, ele sabe e tem certeza que ainda assim ele é mais que vitorioso por meio de Cristo, que muito o amou e muitíssimo o perdoou. Ministério de Louvor. Esta fé que nos dá ânimo, é que nos encoraja. O entendimento por meio desta fé do Deus em que cremos, é que nos dá a certeza de podermos, quando a nossa alma está afligida, angustiada, quando nossa alma está desfalecendo, é por meio dessa fé, a única fé, que começamos a inquirir nós mesmos, as nossas almas, o nosso ser interior, e dizemos: por que tu estás assim tão angustiada, ó minha alma? Confia no teu Deus, pois ainda o louvaremos. Mas só quem tem essa fé. Quem não tem essa fé desiste, retrocede, e retrocede para a destruição. Mas quem tem essa fé, levado por esta fé e encorajado nas promessas daquele que é fiel, então ele não desiste, ele não retrocede, mas ele segue adiante, a fim de ser salvo, a fim de estar diante do seu Senhor, em glória, face a face, bradando com todos: de fato, tu és o Senhor. Eu nunca duvidei. Eu nunca duvidei. Como também haverão outros que vão desistir para a destruição, mas também vão estar diante do Senhor. E esses vão dizer algo bem semelhante: de fato, tu és o Senhor. Mas eu sempre duvidei. Eu sempre duvidei. Essa fé e única fé tem sido muito deturpada. Eu queria que vocês me escutassem com muita atenção. Eu ontem ouvi uma postagem de um cristão e uma cristã.
E uma citação, não tinha autor, assinava embaixo só cristão jovem. E dizia assim: fé não é quando encontramos a porta aberta. Fé é quando encontramos a porta trancada. E você confia que Deus vai abrir e ninguém poderá fechar. Eu fiquei pensando, o que diria nosso irmão Tiago, quando a porta da cadeia, onde ele estava preso, estava trancada e ele estava prestes a ser degolado. E a igreja orava com fé e ele louvava ao Senhor e ele também orava e dizia: Senhor, abre a porta da cadeia. A porta foi aberta, continuou trancada. Até porque também Deus permitiu que continuasse trancada. E a porta que ele tranca, ninguém abre. Crer dessa forma não é fé. Não, querido, não, querida, isso não é fé. Não é a fé que agrada a Deus. Isso é fé na fé. É fé no que se vê. É fé naquilo que se pode tocar. É a fé naquilo que é tangível. Quantas portas trancadas. Quantas? Os heróis da fé encontraram, mas ainda assim Deus não as abriu. Não as abriu. Esta não é a fé que agrada a Deus. Não é. Deus não abriu as portas de muitos desses mártires da fé, dos heróis da fé. Contudo, porque eles criam por meio da fé, a fé que agrada a Deus, as portas que Deus não as abriu, não os fizeram recuar e desistir. Ao contrário, ainda assim continuaram a buscar e a se aproximar de Deus, porque eles criam pela fé que Deus existe, independentemente de porta aberta ou porta fechada. E a recompensa que Ele prometeu para todos estes que creram no seu nome foram cumpridas pela fé. Pela fé, eles já viveram e vivem a glória de Deus. Se isso for fé, irmã Clotilde, irmão Davi, Alain, Stephanie, estou citando especialmente isso porque conviveram com a irmã Nilda. Nós estamos orando, não? Com a fé que agrada a Deus? Sim. E pedindo que Deus a cure, que a levante do seu leito de enfermidade. Mas se a porta continuar trancada, não tivemos fé? Ou esse Deus não é fiel? Nenhum nem outro. Porque a oração tem que ser assim: Senhor, passa de mim esse cálice,
mas seja feita a tua vontade e não a minha, para que assim o teu nome seja glorificado, seja pela vida, seja pela morte, seja pela vida, seja pela morte, seja porque Ele fez e seja porque Ele não fez. Essa é fé. Isso é fé. É essa fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus, ela não está firmada no que se vê. A fé que agrada a Deus, ela não está baseada no que Deus pode fazer, mas no que de fato Ele é. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é bom. Mas se Ele não fizer, Ele é bom do mesmo jeito e continua sendo Deus. Muitas vezes eu entendo testemunho. Fui, fiz, Deus me curou, Deus fez, deu aquilo, Deus me deu um carro, um emprego. Eu estava sem feira, Deus chegou à feira. Deus é bom, Deus é fiel. E se Ele não fizer, não merece testemunho também? Que Ele é bom. É bom de tal jeito que pela fé, que não vem de nós, é que Ele nos dá. Por esta fé, Ele nos dá a única solução que nós precisamos para não fadarmos a eternidade no inferno, mas sim com Ele por toda a eternidade. Ou seja, por esta fé e única fé que agrada a Ele, Ele nos galardoa sem merecimento. Há uma bênção inigualável. Ele é Deus no céu e na terra. Ele é bom de toda forma. Ele é fiel a mim, a você. Ele é fiel a si próprio, a sua palavra. Creia na palavra de Deus e receba as bem-aventuranças pregada por nosso Senhor Jesus Cristo, falando do seu evangelho. Se temos Cristo, temos tudo. Se temos a fé, e a única fé que agrada a Deus, não precisamos de outra fé. As outras fés são mentirosas, são perecíveis, são finitas. É fé natural. Creamos no sobrenatural de Deus. Foi assim com o nosso querido irmão Jó. Perdeu filhos, faliu, problema no relacionamento de casamento. Os amigos desconfiaram dele. Adoeceu da palma do seu pé até a cabeça. Mas uma coisa ele tinha por certo, porque ele cria através da única fé. E por isso ele, diante de tudo isso, ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará no último dia sobre a terra. Vamos ficar em pé. Vamos louvar esse Deus maravilhoso.